é como se for a brincadeira de roda. Por que essa canção? Porque ela fala exatamente disso, do brincar, do fazer com as mãos. E aí o Rubiels falou em fazer com as mãos, na mesma hora eu pensei aqui e automaticamente entrou a canção. Claro que não, isso é projetado desde quinta-feira, esperando. Então tem essa produção toda, né? A gente vai no improviso. Bom, então estamos de volta com o Rubiels Medeiros, Ana Lu Carvalho, Cláudio Paulo de Carvalho, para falar da Europlural Project. Como é que é? A Associação Europlural Project. Mas é projetos da Europlural, né? Essa pluralidade que tem na Europa, por exemplo. Na Europa existe uma taxa de imigração muito grande, com várias análises positivas ou negativas, depende do grupo de pesquisa, mas para quem vive aqui, por exemplo, em Portugal, a gente, principalmente aqui no Porto, a gente tem uma pluralidade de grupos, de imigrantes de diferentes países, e trabalhadores, e pessoas que vivem aqui e têm crescido. Então a Europlural tem esse olhar, assim... Mas por que optaram pelo inglês? É para mostrar a universalidade, é isso? Ou seja, na verdade, poderia assim... ser em português do Brasil. Como é que seria em português do Brasil? Olha, é que assim... eu não sei, quando se pensou... eu fiquei pensando na tradução. Seria pluralidades, alguma coisa assim. Mas é porque dentro da economia social, ou seja, nessa fatia... da sociedade e da economia, tem a economia social, que é onde fica o terceiro setor, algumas partes de cooperativas têm economia mista, as associações, os institutos, as fundações. Esse mercado, tanto na América quanto na Europa, ele é comandado principalmente pela Igreja Católica, que tem os maiores projetos, hospitais, e administram isso junto ao Estado. As associações que começam voluntariamente, como a nossa, que começam apenas com uma ideia e com uma micro doação para poder tirar do papel, ela tem o objetivo de desenvolver, ao longo do tempo, uma estrutura que comece orgânica e que vai se organizando, e que a gente ainda não sabe se a Europlural nasceu para ter 10 anos ou 5 anos, ela é muito nova, está se desenvolvendo isso, mas com a ideia de desenvolver alguns desejos de cada pessoa, junto com a comunidade. Então foi instituído isso para dar origem. Mas eu não sei se eu me perdi um pouco do assunto. Não. É a primeira vez que a gente fala da Europlural publicamente, então é tudo muito novo. Da nomenclatura na língua inglesa é porque justamente é uma associação que tem um trabalho muito grande com projetos do Fundo internacionais, Europeu, projetos internacionais, programa Erasmus. Então, na verdade, essa inserção do nome com a nomenclatura inglesa é muito por conta dessa e porque o relacionamento com as outras instituições, a Associação da Espanha, que está desenvolvendo um projeto com a gente. A comunicação pode ser em espanhol, em português, mas a linguagem dos projetos europeus e internacionais, ele é em inglês. Então, e a ideia também, se a Europlural agora desenvolve-se forte, consegue ter alguma coisa organizada, ela pode ter uma outra Europlural Madrid, Europlural Bélgica, Europlural... Por que não? Por que não? Perfeito. Agora, me diz uma coisa. Bem-estar das comunidades, engajamentos, atividades para além das fronteiras e linguagens, mas vocês reúnem 5 países, Brasil, Portugal, Moçambique, França e Ucrânia, cada um com a sua cultura, com a sua vida própria, 20 profissionais diferentes, de diferentes áreas de atuação. Não vai dar ruído, ou seja... Dá ruído, juntou mais de 2, deu ruído. Aí vai para fora. Não, na verdade, assim, todos são muito maduros, né? Quem tem nível técnico, que é o nível 4 aqui, técnico de ação educativa, técnico de auxiliar de saúde, nível 6, licenciado, ou quem tem mestrado ou doutorado, são primeiro pessoas que têm alguns pontos em comum, não todos. E é tudo muito embrionário, então essas pessoas são organizadas em setores, que o Cláudio mais uma equipe de 4 voluntários estão desenhando o regimento interno, enquanto a comunicação e a diretoria fundadora está desenvolvendo o planejamento estratégico, o plano de desenvolvimento institucional. Ali tem um código de partilha, de conversa. Então tem que ter o regimento até para evitar as franjas, esses ruídos. E vão ter as franjas. Tem que ter, senão não é humano, né? Não é humano. E o humano tem aquela coisa do seria um robô. Vaidade pessoal, o IVP, lembra? Sim, claro. Vaidade pessoal, ele vai estar ali, até porque são artistas. Alguns são artistas, outros são médicos, outros são... Você diria que todo artista é afetado do ponto de vista de vaidade, ou seja, não te dou autógrafo porque agora eu não estou bem. Não é isso, não. Isso é fofoca. Não, acho que existem várias... Acho que existem médicos afetados, existem
apresentadores, como, né, eu também sou de comunicação, existem enfermeiros, eu acho que isso é, como tu disse, isso é do ser humano. É claro, da personalidade, não tem a ver com a profissão. Claro que existe um fado e também existe um fado dramático ou também uma intenção popular de dizer o artista é vaidoso, o artista não trabalha. Eu acho que teve esse lugar. Mas Ana Lu, a gente vem de um grupo que é artista e optou ir para academia, estudar, e a gente continua artista. Então, trabalha muito. Também somos vaidosos. Trabalha muito. Todos são vaidosos dentro da sua... em algum momento. Outro dia eu li uma coisa interessante. Tem professor que brilha e tem professor que faz brilhar. Aí você pensa, bom, o professor ele é brilhante, mas ele é brilhante para quem? Para ele, ou seja, é o ego. Fazer brilhar é mais complicado, é um carregador de piano, ou seja, aquele que joga, que ninguém vê jogar, mas sem ele ele desanda. Exatamente. Né? Normalmente, nesses espaços, você tem, talvez, mais pessoas querendo brilhar, se resolver enquanto artista, do que propriamente fazer o outro emergir, ou não. É comum em qualquer espaço, acho que sim, na escola, na comunidade, no grupo. Mais triste agora. Não, é porque, sim, isso é quando, grupo, né, as dinâmicas de grupo. O grupo tem uma pessoa, ele é individual. Sim. Tem a dupla, já vai discutir. Exato. Tem o trio. E aí envolve expectativa, você vai lá pensando numa coisa, de repente a sua frase não passa no texto, aí já se sente menor. Agora, por outro lado, tem uma coisa que é muito interessante, né? Em cima disso que a gente está falando aqui, também estou refletindo. É um grupo de cerca de 20 pessoas, mas assim, eu acho que a grande atratividade da Europlural foi exatamente a questão do bem-querer, do bem-fazer e do bem-estar. Eu vi isso. E eu acho que isso é muito legal, porque as pessoas que estão engajadas, e é óbvio que engajamento também, de novo, é muito pessoal, uns estão mais engajados do que o outro, mas o interesse comum é muito uníssono nesse E é cíclico, né? Nesse momento tem um projeto, daí tem 10 pessoas naquele projeto, elas vão fazer o máximo para terminar. Depois mudou, agora foi aprovado outro projeto. E assim... do ponto de vista da geografia do capital, quando você junta Moçambique e França, de alguma maneira, sugere-se que a França está avançada, Moçambique não? Esse olhar preconceituoso, não. É todo mundo igual e todo mundo propenso a aprender com Moçambique também. Exato. Exato. Os fundadores são todos portugueses, pessoas que vivem em Portugal, de diferentes origens. É uma partilha, né? Por exemplo, eu acho que quando a gente conseguir fazer o primeiro evento público, eu sempre brinco com os colegas, a gente vai ter que ter as comidas de todos os países. Como tem esses eventos de integração cultural. Tivemos um agora no final de agosto que era de Cabo Verde. Então. E com comidas e roupas, enfim, a menina teve que ir, a Vandira Rodrigues. Sim. Um belo evento. Eu e o Rubi tivemos recentemente num da Ucrânia. Exatamente. Né? Um parceiro. Olha, a comida era deles, a vestimenta era deles. E, a música. A cultura, deles, né? A língua. Falavam em ucraniano e então nós éramos convidados e estávamos lá, porque eles são parceiros no projeto Trust. Muito bom, né? Isso é muito bom. Mas eu gostei muito quando fala, olha, plural no modo de existir, plural no modo de fazer e plural no modo do ser. Trocando em miúdos, pode falar um pouco mais sobre isso? Como é que está isso nos livros, Ana Lu? Eu sempre brinco, não sei, acho que a Ana Lu tem um outro olhar, mas assim, eu brinco muito assim, eu nunca ando desacompanhado. Eu entrei aqui, mas aqui está o Rubielson e mais muitos Rubielsons. Né, de todas as experiências. Então, eu sou um ser plural. Então, quando eu estou falando contigo, eu estou falando contigo e com todos os outros que te acompanham. Sim. Então, eu acho que pluralidade, do ponto de vista interno, é isso que alguns integrantes, ou vários da Europlural, acreditam. E também a sociedade, ela é plural. Daí, como todos esses que são meu, interagem com tudo isso que existe em volta. Política, economia, cultura, gastronomia, pessoas, tolerância, agressões, produções, investimento no outro. É tudo muito plural. E a vida não tem mais como voltar para trás. O mundo mudou, embora ainda tenham crueldades horrorosas, precisamos evoluir todos e aprender todo dia, mas o mundo, ele está numa... A pluralidade é algo que já ela existe, como está na frase. Exato. Agora, vocês têm parceria com a Musa. O que é a Musa? A Musa é uma associação de Braga, fundada pela Ana. É um... O jornalista vai saber mais. Associação Artística e de Intervenção Social. Boa. É uma portuguesa que fundou uma plataforma digital há 10 anos atrás e ela trabalha com inclusão, com o sistema CERSE, e ela é nossa parceira em projetos. Ótimo. A gente trabalha junto, inclusive ela fundou junto com a gente a Europlural.
E tem também a Mosaico. É a mesma, integrada. E a Academia Paideia. A Paideia é uma associação nova de 2 educólogas portuguesas. Olha que bacana. Que também trabalham, inclusive elas que proporcionaram as primeiras experiências para eu, a Adriana e o João integrarmos projetos internacionais. Então elas eram nossas coordenadoras de uma formação profissional que nós éramos professores, formadores, e elas também nos ajudam e contribuem, são parceiras e trabalham com projetos internacionais. Para quem está nos ouvindo é importante, né? Porque a gente já falou aqui, mas é bom reforçar, né? Educólogo aqui é o pedagogo no Brasil. Mais ou menos isso. Onde você se reúne? Não tem uma sede ainda, claro. Não, a gente... Casa das casas. Na verdade, a gente, nesse momento, tem 2 lugares que nós vamos visitar para ter um espaço numa incubadora social em Braga. Em Braga tem algumas incubadoras sociais, ou provocadas e promovidas pela Universidade do Minho, ou pela própria Câmara, e outras incubadoras independentes, onde tu pode ocupar um espaço sem custo, ter um plano, uma missão, uma visão, valores e projetos para crescer e depois tu sair da incubadora e ter seu espaço. Então, como nós somos uma startup social, ou seja, tem essa característica de pequena associação em crescimento, sim, a gente agora está participando de editais e tentando um espaço em Braga para ter o espaço físico. É o próximo passo. A próxima meta a ser atingida. Perfeito, Bom, um dos projetos é saúde mental para as vítimas ucranianas. Bom, o cenário de guerra, que já está muito além do que se imaginava que ficasse em evidência. Ou seja, a guerra não acaba sem nunca. Qualquer expectativa de fim, né? E quando você fala da guerra Rússia, Ucrânia, Ucrânia, Rússia, as narrativas, na minha opinião, são sempre deformadas. Ou seja, sim, há o herói americano que tudo ele pode, tanto que Israel está fazendo uma covardia em cima da outra. O que quer e o que não quer. Aí você não vê nenhuma voz de lá contrariando Israel e Ucrânia. Mas a Rússia, pelo outro lado, porque um dia tentou ser diferente, é o tempo todo rechaçada. Como é que isso pode impactar o projeto do ponto de vista ideológico? Ou seja, é claro que as vítimas ucranianas precisam de todo apoio, mas não só, as russas também, as de Gaza também, as do Brasil também. Ou seja, tivemos muitas vítimas da desgraça anterior de 16 a 22. Aquela caverna. Uhum. Como é que vocês pensam nisso? Ou essa questão está fora de pauta? Primeiro, assim, a gente tem 1 ano, a gente está estamos a começar a pensar, né? Começar a pensar. Então estamos começando a pensar. Esse projeto em específico, nós temos 2 ações com refugiados ou com esse tema de apoio em vítimas e pessoas que precisam de apoio em saúde mental por meio da arte. Então, o recorte da gente é trabalhar com essas pessoas que precisam desse apoio, focado nisso. As questões políticas que interferem em todas essas relações, elas nesse momento, na minha pauta, talvez esteja na pauta de outros colegas, com certeza, mas é muito olhar para aquele sofrimento e para aquela pauta e junto construir algo que alivie, que deixe a pessoa sabendo que tem o trauma, mas que fique compreensível para que possa continuar. Esse é o foco da Europlural. Independente da nacionalidade. Exato, assim, o Trust, que é um projeto que a gente participa com o Hospital São Martin de Namur da Bélgica e outros parceiros, ele é um projeto que vai visitar essas ações em 6 países, imigrantes, refugiados de qualquer guerra. Ele só tem esse olhar porque a pauta aqui na Europa está muito focada em receber. Portugal recebeu muitos ucranianos. Inclusive nessa pauta sobre esse tema, apesar de ser a Ucrânia como ponto focal do projeto, mas ele é mais abrangente. Na verdade, o mais importante é arte e terapia. Como a gente pode fortalecer, afirmar e olhar com mais cuidado para a inovação na saúde mental de pessoas em sofrimento. Esse é a nossa pauta. Que é a pauta bem de psiquiatria, psicologia e de arte e terapia. Esse é o foco. Por isso que isso que tu falou é importante, e eu acho que sim, a gente tem isso, mas no projeto é uma questão muito delicada, porque é um projeto que os psicólogos têm que ir juntos, os psiquiatras. A gente está lidando com uma história que não é uma história legal, embora seja um projeto importante. E a gente tem 2 ações, a participação no Trust e um projeto que vai começar agora, inclusive a Ana Lu participa, o Cláudio acompanha tudo, que é um projeto de arte e terapia em Guimarães, com a Associação Calderoa, onde jovens do Afeganistão, durante 6 encontros, vão produzir arte conosco.
Então, a gente tem esses 2 projetos. São 5 jovens do Afeganistão que fugiram de seus países para poder estudar música. Então, culturalmente, a gente está conhecendo um projeto que começou agora. Essas são as 2 frentes de saúde mental que já existem. Ou seja, é a resistência pela arte e pela educação. Eu vou para mais um intervalo para a gente colocar uma canção. Eu escolhi uma canção brasileira, já foi. Redescobri Gonzaguinha. Agora eu vou para uma canção portuguesa, Raquel Tavares, que fala dos encontros, que fala Meu Amor de Longe, veio e que foi bem interessante. E depois eu trago uma que é a surpresa. Vou pedir a Ana do Carvalho que apresente para a gente. Mas é assim, ó, pela Rádio Metropolitana Porto, no programa Sou Brasil, vamos ouvir agora Raquel Tavares, Meu Amor de Longe. Não. Improvisa. Improvisa. Vai lá. Não, vai. Pela rádio, vai você. Pela Rádio Metropolitana do Porto. Programa. Sou Brasil. Sou Brasil. O melhor programa brasileiro em Portugal. É o melhor programa. Então ouviremos agora a Raquel Tavares, Meu Amor de Longe. Ouviremos agora a Raquel Tavares, Meu Amor de Longe. Então vamos ver.